E aí, galera, tudo bem com vocês? Pô, faz tempo que a gente não se vê, né, meu? Eu tava meio corrido com muitas coisas pra fazer e tal, então não tava conseguindo fazer vídeo, mas eu voltei. Galera, primeiramente eu gostaria de agradecer muito por todos os feedbacks que rolaram nos vídeos anteriores. Pelo jeito vocês gostaram pra caramba dos vídeos e então eu vou dar continuidade com a série. Tudo bem, demorou um pouquinho, mas estamos de volta. Como eu falei no vídeo anterior, o próximo vídeo seria sobre o Component Life Cycle, que seria o ciclo de vida do componente. Só que eu tava fazendo anotações e tal, preparando o material, e eu vi que é muita coisa para falar em um vídeo só. Então eu vou quebrar por função. Então, por exemplo, o vídeo de hoje eu vou falar sobre Constructor, que é a primeira função que é executada assim que o componente é instanciado. Bom, como eu sempre falo, né, se vocês gostaram do vídeo, dá o like aqui, comenta o que você não gostou, porque, cara, o único jeito para eu saber o que eu preciso mudar, se eu tô fazendo certo ou não, são os comentários. Isso me ajuda muito. Então vamos lá. Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre Constructor. Geralmente, a função Constructor é usada para dois motivos. O primeiro é inicializar o state, ou seja, definir quais são os estados que o meu componente vai ter. E o segundo motivo é para fazer bind em funções que eu criei dentro do meu componente. E se você acompanha a série de vídeos de React, você vai ver que a gente já usou o Constructor e já usou essas duas coisas, só que uma delas foi meio que por trás dos panos lá. Eu vou explicar tudo certinho. Bom, para inicializar o state, basicamente é o seguinte, aqui no Constructor, certo? Aqui é o nosso projetinho que a gente está criando junto. Aqui a gente já criou o constructor, certo? E a gente já definiu o this.state. Aqui, na verdade, a gente está definindo um state inicial para o componente. A gente está falando, beleza, esse componente começa com esse state, que na verdade é, nesse caso, um label text com uma string vazia. Beleza, show. Agora, sobre o bind, nos vídeos anteriores a gente usou arrow function para ficar mais fácil, mais simples, tal, de poder visualizar. Mas não é a melhor forma quando você se trata de um projeto real. Nesse caso, é melhor usar um bind. Eu vou deixar um link aqui no comentário explicando o porquê de usar o bind e não usar arrow function, porque eu não vou querer entrar nesse assunto para não perder o foco do vídeo. Então, a gente vai fazer uma simples refatoração nesse código do nosso projeto para poder usar o bind ao invés do arrow function. Então vamos lá. Basicamente, o que a gente vai fazer é tirar o arrow function, criar isso aqui como se fosse uma função de verdade. Pronto, já arrumei. E para dar um bind, você vai fazer this. O nome da função, posso até copiar e colar, é igual a this. O nome da função de novo, ponto bind this. Eu vou passar o this como parâmetro para o bind. Nossa, aí você deve estar pensando, meu Deus, que loucura que ele está fazendo, o que é isso, Jesus amado? Relaxa, é muito simples. O bind é uma função que ela define um contexto para alguma coisa. Por exemplo, nesse caso aqui, do setLabelText, se eu não tivesse o bind, o contexto dessa função é esse daqui. Só isso, esse é o contexto dessa função. O que acontece? Dentro daqui, isso daqui não funcionaria sem o bind, porque dentro desse cara eu não tenho um this. Eu não sei o que é o this. O this é esse daqui. Então, esse this não tem um setState, não tem nada. Só que o componente do React tem setState, tem o this.state, tem o this.props. E eu preciso usar isso. Então, o que eu faço? Eu dou um bind na função, falando, ó, beleza, o contexto dessa função, na verdade, é mais do que isso. É isso tudo. Ou seja, ela é do component, ela faz parte do React, ela pode acessar o this.state, this.props, ela pode fazer tudo, entendeu? Ela faz parte desse cara aqui. Basicamente é isso. Coisas que você não pode fazer dentro do constructor. Primeiro, você não pode chamar o this.setState. O constructor é o único lugar do React onde você pode acessar o this.state diretamente. Você pode modificar ele diretamente. E nele você não pode gerar efeito colateral. E no caso, o this.setState geraria, porque ele iria atualizar o state, iria renderizar novamente, etc. Então, não pode fazer isso no constructor. Uma outra coisa que você deve evitar, assim, você pode, mas você deve evitar, a não ser que seja realmente intencional, é você jogar uma props pro seu state dentro do constructor. Como assim? Imagina que, por exemplo, aqui eu recebo uma props, sei lá, digamos que eu recebo uma props de cor. Um exemplo, eu tenho uma props color. Se eu fizer isso daqui, ó, vai funcionar. Se eu for aqui embaixo e der um console log aqui, ó, em this.state.color,
ele vai funcionar, ele vai receber a cor, vai estar lá a cor que eu recebi por props. Só que qual que é o problema disso? Se por um acaso o componente de cima mudar a cor, o seu state não vai ser atualizado desse jeito. Por quê? Porque o constructor, ele executa somente a primeira vez que o componente inicializa. Ele, pum, inicializou. Ele vai executar o constructor e vai começar a executar as outras funções. O constructor faz parte do life cycle, mas ele, digamos que ele esteja fora do ciclo, assim. Tem um ciclo que fica rodando e ele tá fora, porque ele executou a primeira vez e vai pro ciclo. E aí fecha nesse ciclo, entendeu? Isso você deve fazer só se for intencional. Digamos que, por exemplo, eu recebo uma cor como props e eu quero definir que essa cor é tipo a cor inicial. Só que eu posso mudar depois. Então, eu posso fazer o seguinte, eu deixo color, mas deixo tipo initial color, por exemplo. props.color. Por quê? Porque essa initial color sempre vai ser a mesma recebida inicialmente. A mesma que foi recebida quando o componente foi criado, entendeu? Já o color eu posso modificar. Claro, eu posso criar funções que dão tipo set state, color.labelText, um exemplo, né? Bem básico. Eu posso fazer isso, só que aí você tem que saber o que você está fazendo. O que acontece? Tem muitas pessoas que se confundem e colocam aqui color props.color e acham que se eu mudar a props de cima, vai mudar o state desse componente. E não vai. No constructor não vai. É que fazer em outro lugar, tipo component will receive props, em outra parte do ciclo, entendeu? Mas isso a gente pode ver mais para frente sobre isso. Bom, e para encerrar esse vídeo, se você não precisa iniciar um state, não precisa definir um state para aquele componente, e você não tem funções que você precisa fazer o bind delas, você não precisa criar o constructor no seu componente. Que na verdade a gente fez também, né? Sem o constructor. Por exemplo, o nosso componente myLabel não tem constructor. O nosso componente myButton não tem constructor. E eles funcionam perfeitamente. Porque você, na verdade, aqui você está sobrescrevendo o constructor. Esse é o motivo de você precisar fazer o super props. Porque isso daqui vai executar o constructor do component. Que vai fazer funcionar os dis.state, dis.props. Se você não der o super, seu constructor vai simplesmente ignorar o do component e não vai funcionar do jeito que você espera o seu componente. Não vai funcionar o dis.state, não vai funcionar o dis.props, não vai funcionar nada. Basicamente é isso, galera. Esse foi um vídeo bem curto, só que eu espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês e fiquem ligados no próximo item do ciclo que vai vir no próximo vídeo. Valeu, galera!